Seja bem-vindo, querido aluno, à parte final da nossa aula 9, em que estamos falando de equipamentos de proteção e de combates a incêndio. Retomando os nossos objetivos desta aula, nós já vimos todos os itens e, nesse momento, nós vamos ver aí as classes de fogo e os métodos de extinção. Bora lá? Vamos lá. Quais são as classes de fogo, né? Nós temos aí os materiais classificados como classe A, né? Fogo de classe A, que ele é proveniente de materiais de fácil combustão, com a propriedade de queimar em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos, tais como tecidos, madeiras, papel, fibra, etc. A classe B, ela é composta aqui, por exemplo, de líquidos inflamáveis. São considerados os inflamáveis, os produtos que queimem somente em sua superfície, não deixando resíduos. Óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina e etc. Classe C, né, quando ocorrem equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios e etc. Né? E aí na classe D, nós temos aí elementos pirofóricos, como magnésio, zircônia e titânio, que são elementos que, ao entrar em contato com o oxigênio mais uma fonte de calor, tem aí uma combustão, uma transformação, uma reação de combustão bem intensa, gente. Tá? Então, magnésio, zircônio e titânio, aí, eu acho que dióxido de titânio ele é usado para fazer... Procurem depois vídeos mostrando incêndios, fogo, né? Relacionado a magnésio, zircônia e titânio. Vocês vão ficar impressionados aí com o tipo de fogo que a gente consegue produzir nesses elementos. Vamos falar um pouquinho das técnicas e táticas de combate a incêndio, né? Então, nas operações de combate a incêndio, é sempre importante observar e atuar de forma a percorrer os 5 principais passos em cenários de incêndio. Primeiro, reconhecimento, né? Que é o planejamento, que é igual à exploração. Então, reconhecer, né, o ambiente que aquele negócio está ali ocorrendo, entender o que está acontecendo, né? Em seguida, o salvamento e resgate. Aí nós temos o isolamento dos combustíveis e o confinamento, a extinção e o rescaldo. Se não fizer, poderá aí acontecer a reignição desse fogo. Bom, podemos extinguir o fogo aí por alguns métodos, né? Temos aí a retirada do material, né, o isolamento daquele material. Então, esse método consiste em 2 técnicas: a retirada do material que está queimando e a retirada do material que está próximo ao fogo. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Eliminando o combustível aí da reação do fogo. Extinção por retirada do comburente, né? Por exemplo, o abafamento. Então, você pegar uma vela aí, colocar um copo, né? Com o passar do tempo, ele vai consumir todo o oxigênio dentro daquele copo, não vai ter oxigênio suficiente, e aí o elemento comburente não vai existir, vai extinguir também o fogo. Se você pegar assim, coloca lá, apagou. Assim que apagou, você levantar, você vai perceber, o oxigênio volta, ainda o pavio está quente o suficiente para fazer voltar a reação de combustão. Esse método consiste na diminuição e impedimento do contato de oxigênio com o combustível. Nós temos aí abafamento, né, como um desses métodos. Então, eliminar, né, abafar restringir a presença do oxigênio naquele meio é uma forma aí de extinção de fogo. E a última aqui é a extinção pela retirada do calor, que é o resfriamento. Esse método consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor, até que o combustível não gere mais gases ou vapores e se apague. Nós também temos a extinção química, que ela ocorre quando interrompemos a reação em cadeia. Esse método em si, ele consiste no seguinte: o combustível, né, sob a ação do calor, gera gases ou vapores que, ao se combinarem com um comburente, formam uma mistura inflamável. Quando lançamos determinados agentes extintores ao fogo, suas moléculas se dissociam pela ação do calor e se combinam com a mistura inflamável, gás ou vapor mais comburente, formando aí outra mistura que não é inflamável. Nós usamos aqui sais halogênicos para poder fazer esse tipo de reação.
sal de iodo, sal de iodo, sal de bromo, sal de flúor, sal de cloro, são elementos que nós podemos usar aí para extinção química do fogo. Tá? Importante também, depois da eliminação dos focos de fogo, fazer o rescaldo. O que é o rescaldo? É a operação final de um serviço de extinção de incêndio. Essa operação consiste na movimentação de todo o material sólido envolvido pelas chamas, a fim de ter certeza da não existência de resíduos e a facilidade de um melhor resfriamento, cuja complementação poderá ser feita com água de forma moderada. Nós vamos diminuir a temperatura e eliminar aí focos de incêndio, né? Que podem recriar aquele fogo descontrolado. Nós temos um equipamento muito importante aqui para extinção de fogo, né, de combate a incêndios, que são os extintores de incêndio. Né? Eles destinam-se aí ao combate imediato e rápido de pequenos focos de incêndio, não devendo ser considerados como substitutos aos sistemas de extinção mais complexos, mas sim como equipamentos adicionais. Equipamentos complexos, por exemplo, como os hidrantes. Né? Temos recomendações aí de instalar um extintor em local visível e sinalizado. O extintor não deverá ser instalado em escadas, portas e rotas de fuga. Né? Os locais onde estão instalados os extintores não devem ser obstruídos. O extintor deverá ser instalado na parede ou colocado em suporte de piso. O lacre não poderá estar rompido. Então, são essas normas básicas. Geralmente, em ambiente de risco baixo, a gente tem um extintor cobre 500 metros quadrados, e aí é necessário sempre que todos os pontos tenham pelo menos um extintor a cada 20 metros. Você andar 20 metros, você tem que ter acesso a um desses extintores. Tá? Para aí classes mais altas, aí, por exemplo, um extintor para classe média, um extintor a cada 250 metros quadrados, um alcance a cada 10 metros, também é fundamental. Temos aqui alguns agentes extintores, né? Por exemplo, a água pressurizada, um extintor de água pressurizado, ele tem esse bico aqui, tá, gente? Nós temos água aqui, ele é para combate de incêndios da classe A, papel, madeira, geralmente os materiais sólidos, né? Age por resfriamento e ou abafamento, então ele tem essa ação dupla. Gente, a forma mais eficaz da gente poder fazer a extinção é o resfriamento. Tá? Então, toda vez que a gente conseguir optar pelo resfriamento, nós vamos optar pelo resfriamento. É a forma mais eficaz de nós extinguirmos um incêndio. Pode ser aplicado na forma de jato compacto, chuveiro e neblina. Né? Para os dois primeiros casos, a ação é por resfriamento. Na forma de neblina, a sua ação é de resfriamento e abafamento. Né? Nunca usar água pressurizada, gente, para fogos da classe C e D. Tá? Só vai piorar. Classe C, o risco de choque é muito grande. Classe D, se nós pegarmos sódio, né, por exemplo, e colocarmos água, você vai ter uma reação mais exógena ainda. Então vai liberar mais energia ainda. Em vez de você apagar o incêndio, você vai aumentar a quantidade aí de fogo. Nunca use jato direto na classe B. Tá bom? Nos líquidos. Por quê? Pressurizado. Você joga o jato de água lá, por exemplo, no óleo quente. Né? Você joga o jato, você pode jogar esse combustível, lançar esse combustível, respingar esse combustível e fazer esse fogo se alastrar. Temos extintores aqui de gás carbônico, de CO2, né? Ele é o agente extintor indicado para incêndios da classe C, por não ser condutor de eletricidade, e também ele tem uma vantagem, né? O gás carbônico aqui gerado, ele não é oxidante, então o seu equipamento não vai oxidar depois do processo de incêndio. Age por abafamento, podendo ser também utilizado nas classes A, somente em seu início, e na classe B, em ambientes fechados. O pó químico, né, que é o pó, mistura de pós que vão fazer a eliminação desse incêndio, é um agente indicado aí para incêndios da classe B. Ele age por abafamento, podendo também ser utilizados na classe A e C, podendo essa última danificar o equipamento. Então, dependendo do pó químico que nós temos aqui, alguns pó químicos têm aí ação corrosiva, né, ação oxidante, e depois
você acaba perdendo danificando esse equipamento elétrico que você usou o pó químico. Temos também alguns... Esse daqui já não é mais produzido, tá, gente? Alguns tipos de extintores de espuma já não são mais permitidos pela BNT, né, não são permitidos a produção. Então, ele é recomendado aqui para incêndios da classe A e B, age por abafamento, secundariamente por resfriamento. Por ter água na sua composição, não pode ser utilizado aí em incêndios da classe C, pois conduz corrente elétrica. Temos também aqui, ó, o Halon, né, que são aqueles sais que nós comentamos, tá, gente? Para ir para extinção de fogo. Tá bom? Então, temos aqui algumas recomendações. Dá uma olhadinha nessa tabelinha aqui para vocês ficarem informados. Tem um videozinho aqui, depois cliquem aqui, ó. Se vocês querem aqui, ó, tem um videozinho falando sobre as questões do incêndio, tá? Então, alguns materiais de proteção e tudo mais, assistam depois em casa para vocês fazerem a complementação de todo esse material que nós estamos mandando para vocês. Nós temos alguns outros agentes extintores, né? A areia, que ela atua como abafador e ajuda aí a conter o escoamento de líquidos. Mantas, para aí fazer o abafamento de incêndios em pessoas, não pode ser fabricado em material sintético, né? Então, a pessoa pegou fogo, vai com a manta e faz o abafamento dela. E aí temos aí explosivos. Sim, nós podemos usar explosivos para extinção de incêndios. Nesse caso aqui, esse explosivo ele é especial, tá? Como aqui, incêndios em poços de petróleo. Tá? Então, ele tem componentes químicos aqui dentro. Eu desconheço qual é a composição desse tipo de elementos, tá, gente? Mas ele tem uma ação de explosão e combate a incêndio. Tem aqui um videozinho, depois vocês vão ver com mais cuidados em casa. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a ação, né, dessa bola aí de ação rápida. Tá? Pois dê uma olhadinha, tá, gente? Então, ele consegue combater aí o fogo aí por uma ação de explosão. Ele deve ter mais alguma coisa ali, né? Não é só a explosão em si, ele deve tirar também o comburente. Olha lá. Tá? Dê uma olhadinha depois, tá? Para vocês verem aí essas questões. Temos aqui também, né, a segurança contra incêndios. Temos a prevenção, treinamento, né, treinamento de brigadas de incêndio. Como eu falei já no começo das aulas, é importante, como questão de segurança mesmo, vocês definirem rotas de fuga, né? Então, ó, essa aqui é a rota de fuga, não pode estar obstruída nunca, né? Para que, num caso de um incêndio, as pessoas consigam sair, evacuar as localidades do incêndio de maneira rápida. Então, treinar as pessoas para realização desse tipo de ação. Tudo bem? Nós temos aqui a detecção, né? Alarmes, detectores de fumaça. Proteção ativa, por exemplo, como sprinklers, né, e extintores. O sprinkler, ao perceber aí uma alteração na temperatura muito alta, ele é acionado, começa a jogar água nos equipamentos. Nós temos a proteção passiva aqui, por exemplo, como portas corta-fogo, paredes, piso, corta-fogo, sistemas, fire stop, etc. Cuidado, gente, quando a gente tiver no incêndio, pegar nas maçanetas. Tá? Por quê? Maçaneta, se tem fogo atrás da porta, às vezes vocês não sabem, mas no caso de incêndio, cuidado na hora de pegar na maçaneta. Por quê? Porque ela pode estar muito quente. Né? Porque se tiver fogo atrás, ela deve estar muito quente. Okay? Temos aqui as portas corta-fogo, né, com medidas aí de segurança para evitar o alastramento desse fogo. Né? Elas são aí regidas pela norma NBR 11.742 de 2018. Bom, dê uma olhadinha. Tubulações de gás, né? Não ter assim esse tipo de situação, ela é uma situação muito ruim, gente. Quando nós fazemos um projeto para um projeto para um bombeiro verificar se está tudo ok em relação a fazer a verificação, a fiscalização dos bombeiros, né? Para dar o nosso
no certificado lá, nossa certificado licença para atuar numa loja ou numa indústria, por exemplo, se a gente tem materiais combustíveis, é a parte mais chata. A gente tem que estar do lado de fora, bem arejado, com não pode estar ninguém passando, né? Não pode estar numa via de acesso, né? Então, esse tipo de situação não é ideal. Tá? Então, temos aí a tubulação de gás. Iluminações de emergência fazem parte do sistema aí de emergência, né? No caso de incêndio. Sinalização, é importante termos sinalização do que existe, né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos extintores e mangueiras aí para apagar, né, o fogo. Os extintores devem estar bem sinalizados para que as pessoas possam correr o olho e de cara já enxergar. Lembrando, coloração vermelha. Não obstruir, gente. Não obstruir os extintores. Se o bombeiro vê uma situação dessa, ele dá multa. Tá? Temos aqui também a questão de colocar ele em destaque vermelho com placas aqui, mostrando que o extintor está aqui. Hidrantes e mangotinhos, né, que são as mangueiras, né, também fazem parte aqui do sistema de combate, né, de incêndios. É importante, por exemplo, nós falamos de desmoronamento em algumas partes atrás, é importante que o hidrante ele não esteja onde, gente? Encostado na estrutura. Se ele estiver afastado, a estrutura é importante, porque se a estrutura está pegando fogo, ela vai desabar. E aí pode desabar em cima do hidrante, a gente não ter acesso ao hidrante e não conseguir combater o fogo. Então, o ideal seria que ele estivesse afastado, né, do galpão, das paredes e tudo mais. Se não essa possibilidade técnica, nós vamos colocar ele na estrutura mais robusta que a gente conseguir ter. Tá? Então temos aqui também, né, os várias questões de outros sistemas, né? Temos os sprinklers, detectores e alarmes também como formas aí de combate ao incêndio. Basicamente, gente, era tudo isso que nós tínhamos para ver nessa nossa aula 9. Estude, reveja os vídeos, veja todas as nossas aulas, né? Veja os slides, e aí nós nos encontramos semana que vem para nosso encontro, para nossa reunião síncrona da próxima aula. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.